Nós vamos ler a seção que vai do 13 até o 16. Do 13 até o 16. Você já encontrou? Diga amém. Quem não encontrou, diga: eu preciso da escola bíblica dominical. Todo domingo, às 9 horas, você é nosso convidado, certo? Mateus 5, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas vamos fechar novamente os olhos. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, derramada sobre nós. Deus querido, pedimos, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos erros. Pai querido, que teu Espírito Santo nessa noite possa falar aos nossos corações. Que teu Espírito Santo, ó Deus, possa abrir, ó Deus, os nossos corações para receber a tua palavra. Não apenas os nossos ouvidos estejam atentos, nossos olhos abertos, mas que o nosso coração esteja sensível ao teu toque. É o que nós te pedimos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Bom, como eu disse, essa é uma sessão pequena, mas essa será uma mensagem em duas partes. E hoje eu pretendo apresentar apenas a primeira delas. Porque, note comigo, os irmãos, que nessa sessão, que vai do 13 até o 16, Jesus usou duas metáforas para comparar os seus discípulos. A primeira está no verso 13, quando ele diz: vós sois o sal da terra. Então nós vamos meditar sobre o que querem dizer essas palavras. E a segunda acontece a partir do verso 14. Vai do 14 até o 16, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Então, dentro dessas duas afirmações é que nós vamos meditar. Mas primeiro, para você poder entender melhor o contexto dessa passagem, o que está acontecendo aqui. Jesus inaugurou o seu discurso falando sobre a verdadeira justiça. Isso porque no tempo de Jesus haviam muitos grupos religiosos, os fariseus, os saduceus. Dentro desses grupos, os zelotes, enfim, muitos grupos religiosos. Os principais eram os fariseus e os saduceus. E esses grupos praticavam uma justiça estritamente baseada no cumprimento puro e simples de algumas práticas que a lei determinava. Então, o que a lei dizia, eles faziam. E a observância dessas práticas, eles diziam: isso é praticar a justiça. Só que quando Jesus traz esse discurso, que é chamado por nós como o Sermão do Monte, né? Ele vai do capítulo 5, 6, o 7, até o final do capítulo 7, nós chamamos de Sermão do Monte. Mas esse discurso de Jesus, que é muito mais um discurso do que um sermão, ele aborda vários elementos e começa esse discurso baseado no que significa a verdadeira justiça. Aonde ela está? O capítulo 5 inteiro, Jesus vai tentar mostrar isso. E ele vai usar para isso diversos argumentos. Pensem os irmãos que esses grupos religiosos tinham a sua justiça baseada apenas no exterior, no que parecia ser. Era uma aparência religiosa. E a essa aparência religiosa eles diziam: bom, isso é agradável aos olhos de Deus. Mas ao longo do discurso, Jesus vai mostrar para nós que a verdadeira justiça não está apenas em obedecer a alguns regulamentos, alguns usos e costumes da lei. Mas a verdadeira justiça parte de dentro, do interior do homem.
O homem transformado pelo Evangelho, o seu interior tendo sido transformado, ele então vai dar lugar a ações de justiça. O interior transformado vai produzir ações que celebram a justiça de Deus, que estão em conformidade com a justiça de Deus. E é isso que o Senhor quer para mim e para você. Deus não quer que eu e você tenhamos a nossa religiosidade apenas baseada em cumprir determinadas normas. Para Deus isso não é suficiente. O cristianismo não é um conjunto de regras do que não fazer. Muita gente coloca assim: o que é ser cristão, o que é ser evangélico? É não beber, é não fumar, é não se prostituir, é não. E aí o cristianismo fica parecendo que é esse conjunto de coisas do que você não deve fazer. Se você não faz essas coisas, logo você seria um cristão, você seria um evangélico. Mas o cristianismo é algo muito mais profundo que isso. O cristianismo está principalmente naquilo que você faz por quem você é. Porque você é um discípulo de Jesus, porque você é alguém cujo evangelho transformou você, e então aquilo que você faz, o produto da sua vida, é um produto que agrada a Deus, é um resultado, é uma prática que agrada a Deus, que vai de acordo com a verdadeira justiça. Então Deus está muito mais preocupado em que a sua vida seja pautada pelo amor, pela paz, pela justiça, pela bondade, pelo domínio próprio, do que simplesmente esse conjunto, né, que as pessoas têm aí no senso comum, que se você não faz determinadas coisas, então você é evangélico. Bom, não necessariamente. Você poderia não fazer essas coisas e ainda assim não ser um crente em Cristo. Você poderia não beber, não fumar, não se prostituir, não mentir, não trapacear ninguém, não jogar jogo de azar e ainda assim não ser um crente em Cristo Jesus. Deu para entender isso? Sim? Amém? Agora, o que faz de você um cristão é quem você é. A religiosidade dos fariseus e dos saduceus era insípida, sem sabor, sem gosto, sem graça. A justiça que eles praticavam era uma justiça artificial, uma justiça baseada nas aparências. Por isso que Jesus não virou para eles e disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não, Jesus não disse para eles. Jesus disse para aquele grupo de pessoas que se reuniram em torno dele e que estavam desejosas de ouvirem o que ele tinha para ensinar, o que ele tinha para falar. Estavam desejosas de terem seu coração transformado pela mensagem daquele mestre que se apresentou mostrando um caminho de felicidade, à luz da palavra de Deus. E para aqueles homens e mulheres, gente comum do povo, gente comum aqui, está ouvindo o discurso de Jesus, não são pessoas cultas, letradas, é gente de todo tipo. É a prostituta, é o publicano, é o mendigo, é o coxo, é o cego, é o aleijado. É gente de todo tipo, que se reúne em torno de Jesus para ouvir. E quando ouviram essas palavras: vós sois o sal da terra. Porque Jesus não estava dizendo a respeito de quem eles eram naquele momento, mas de quanto o evangelho, após transformar essas pessoas, geraria neles um potencial para produzir transformação. Então o evangelho neles transformaria quem eles eram. E aquelas pessoas, uma vez transformadas, tinham um potencial para transformar a sociedade à sua volta. Muito mais do que os grupos religiosos daquele tempo. Então por isso que Jesus olha para ele, para os discípulos, e fala para eles essas palavras, e diz para eles essas palavras, para que eles fossem diferentes. A sua presença, a presença deles no mundo, deveria transformar a realidade à sua volta. Ao praticarem a verdadeira justiça, eles se tornam o tempero da graça divina no mundo. Sal da terra. O tempero da graça divina no mundo. Eles dariam gosto e sabor à vida. Mesmo em meio a todo o desgosto que existe nesse mundo caído por causa do pecado. A falsa justiça praticada pelos grupos religiosos de Israel não glorificava a Deus. Não era capaz de fazer com que as pessoas enxergassem o Pai Celestial por meio das suas ações.
Agora, já os discípulos de Jesus são chamados no segundo momento de a luz do mundo. Porque a esses homens e mulheres, refletindo uma vez o brilho do seu Salvador, iriam reluzir sobre o mundo caído, o mundo mergulhado em trevas, então poderia ver a beleza do Pai. Note por que a importância dessas metáforas usadas por Jesus. Mas como eu disse, hoje a gente vai falar só sobre o sal. Só sobre o sal. Domingo que vem falaremos sobre a luz, que significa ser a luz do mundo. Então vamos pensar novamente no que diz o verso 13. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Vós sois o sal da terra. Ou seja, vocês não são terra da terra, mas são sal na terra. Vós, então não sou eu, não é você, mas nós. Há uma dimensão aqui social, um conjunto, uma pitada, não apenas um grão de sal, mas uma pitada de sal. Mas se o sal perder suas qualidades, e a gente vai falar aqui dessas qualidades, como restaurá-lo? Se perder as qualidades, não serve para mais nada. Ele diz, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando se é jogado fora e pisado pelos homens, o que esse sal se tornou? Terra. Percebeu? Se tornou terra. Se tornou como a terra. O que torna esse sal diferente é que ele não perca as suas qualidades. Se esse sal perde as suas qualidades, perde as suas propriedades, então ele se tornou terra. Ele se tornou como a mesma terra que ele deveria salgar. Deu para entender? O que Jesus está dizendo para aqueles homens e mulheres, vocês precisam ser diferentes. Na medida em que vocês perdem as qualidades, então se tornam como a terra. Não prestam para nada, não servem para nada. Só servem para ser pisado. Mas vamos pensar mais profundamente sobre essa metáfora do sal. E para isso a gente precisa considerar algumas propriedades contidas no sal. Para assim então a gente poder compreender melhor a extensão que essa metáfora de Jesus representa. Em primeiro lugar, o sal possui uma capacidade maravilhosa de revelar o sabor dos alimentos, por meio da sua própria substância. O sal possui uma capacidade maravilhosa de revelar, de ressaltar o sabor dos alimentos, pela sua própria substância. Então veja, diferente de outros temperos, por exemplo, se eu jogar pimenta, a pimenta vai imprimir o seu gosto na carne. Não é assim? E a carne, então, vai ser mais apimentada. Não é assim? Agora, quando eu jogo sal na carne, o sabor da carne, ele é ressaltado, ele é evidenciado. Por exemplo, se eu pego sal e jogo sal numa porção de carne e jogo sal numa porção de batata, a carne e a batata vão ter gostos iguais? Não, né? Isso é óbvio, né? Na prática é óbvio, né? Quando eu escrevi isso pela primeira vez, teve uma pessoa que questionou isso, que o sal daria gosto, mas o sal não dá gosto. Isso é óbvio. Quando você pensa uma porção de carne, uma porção de batata, se eu jogo sal aqui nas duas, elas não vão ter gostos iguais. A carne vai continuar tendo gosto de carne, não é isso? E a batata vai continuar tendo gosto de batata. Então, o sal não imprime o seu sabor nas substâncias. O sal ressalta o sabor das substâncias. Deu para entender? A carne não vai deixar de ser carne. Pelo contrário, ela vai passar a ser uma carne ainda mais saborosa, se a medida for certa, né? Então, guardada a devida proporção, a carne vai ficar mais saborosa. E se você colocar uma pitada de sal na batata, a batata não vai deixar de ser batata. Pelo contrário, ela vai ser batata, mas ainda mais saborosa. Deu para entender o que eu quero dizer? Então, quando o sal, esse tempero, é lançado sobre as coisas, na sua medida certa, ele vai ressaltar o sabor dos alimentos. Ele vai revelar ainda mais o sabor dos alimentos. Basta uma pequena quantidade, não é preciso muito, né? Às vezes a gente passa do ponto. Mas não é preciso muito do sal para então revelar todo o sabor que é
possível em uma comida, tornando aquela refeição muito mais prazerosa, não é assim? Você já foi com bastante fome para cima de um prato que estava até bonito, mas aí quando você chega no prato, isso acontece muito em hospital, né? Quem já teve com o hospital sabe como é que é. Aí você vê ali bonito e tal, e você chega naquela comida, e então quando você vai comer, você, que coisa sem graça, sem gosto, sem sabor, não é assim? É porque ali não é possível colocar muito sal, né? Vai que você tem um problema lá de pressão, né? Então, mas aí, se for possível, você pegar um pouquinho lá no saquinho, né? Uma pitadinha de sal e jogar naquela comida, voa lá. Eis o sabor da comida. Mas é a mesma comida, ué. Mas antes estava muito ruim, pastor. E agora? Não, agora está na medida, agora está perfeito. Bom, o que mudou isso? O que revelou o sabor? O que trouxe mais gosto, mais prazer? O que tornou aquela refeição mais prazerosa? Ela estava ali, mas não era possível perceber o sabor dela. Mas agora é possível perceber o sabor das coisas por causa do sal. Por causa do sal. Pense nisso. O sabor estava ali, mas não era possível perceber. Com uma pitada do sal, se manifestou todo o sabor daquela refeição. Perceba, Jesus queria mostrar isso para os discípulos. Ele não usa essa metáfora, Jesus não joga palavras ao vento, Jesus não joga palavras fora. Ele usou as palavras certas para mostrar aos discípulos que, do mesmo modo, os discípulos de Jesus iriam manifestar todo o gosto e sabor da vida. Todo o gosto e sabor que a vida pode ter quando vivida na presença de Deus. Então perceba, há muita alegria, há muito prazer, há muito sabor na vida. Mas esse sabor, essa alegria, esse prazer, ele está ali como que oculto. O mundo vê, mas não compreende. O mundo vê, mas não consegue perceber. Não consegue sentir. Não consegue experimentar o sabor que a vida tem. Mas daí então, os discípulos de Jesus, quando lançados sobre a vida, nas relações, e a gente vai falar mais disso aqui, quando temperado no mundo, então faz com que a gente consiga perceber o valor que a vida pode ter, o prazer que a vida pode ter, o quão maravilhosa e extraordinária a vida pode ser quando vivida na presença de Deus. Sabe, irmãos, tem pessoas vivendo uma vida sem vida. Tem muita gente vivendo uma vida sem esperança, uma vida sem sabor, uma vida sem graça, uma vida insípida. Sabe o que está faltando? Sal. A presença de Jesus. O que está faltando é a presença do Evangelho, porque é o Evangelho que nos permite enxergar o mundo como ele deveria ser. Porque o mundo, como nós observamos, não é como deveria ser. O mundo é caído pelo pecado. O mundo é corrompido pelo pecado. Há muito desgosto, há muito dissabor no mundo por causa do pecado. Mas quando o pecado é retirado e quando o tempero da graça divina é manifesto, então a vida percebe sabor. E a gente consegue ter alegria e desfrutar dos prazeres que a vida tem para oferecer na presença de Deus. Então a vida pode ser muito bem vivida. A vida pode ser uma vida carregada de alegria e sabor. Mas para isso nós precisamos temperar a vida com o Evangelho de Jesus. Do contrário, você nunca vai perceber o valor da vida. Sabe quando você come? Você está diante de uma refeição e você come, mas você não se alimenta. Você come e às vezes a pressa, enfim, angústia, o dia a dia, a correria, faz com que você não perceba o sabor dos alimentos. A comida estava ali maravilhosa, bem preparada, foi feita com zelo, com carinho, com amor, mas você não desfrutou daquilo. É assim que o mundo vive, sem desfrutar de tudo aquilo que é muito bom, que foi preparado por Deus para os seus filhos. Mas nós não conseguimos perceber, porque o pecado rouba esse sabor. O pecado rouba esse prazer que a vida pode ter. E é por isso que nós precisamos ser, meu amado irmão, o tempero da graça de Deus no mundo. O tempero divino. Deus precisa nos pegar
do meio desse saleiro, vou falar mais disso ainda. Deus precisa nos pegar no meio desse saleiro e temperar Congonhas. Jogar uma pitada de evangelho em Congonhas. Para que essa cidade possa perceber o valor e o prazer que a vida pode ter. O quão maravilhosa a vida pode ser quando vivida na presença de Deus. Não estou dizendo que todas as pessoas não experimentam isso. É claro que há crentes fiéis em outras igrejas, em outras denominações, ok? Estou falando daqueles que ainda não conhecem Jesus. Dá para entender isso? Sim? Amém? Porque senão fica com aspecto de seita, né? Só nós temos esse tempero. Não, não. Existem crentes fiéis. Mesmo em outras denominações, existem pessoas que realmente foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus e que têm buscado ser também esse tempero aqui nessa cidade. Mas eu falo de nós enquanto responsabilidade, enquanto igreja, enquanto primeira igreja batista em Congonhas, igreja que nós fazemos parte. Precisamos ser esse tempero divino nessa cidade. Além disso, o sal possui também um potencial para conservar os alimentos. Naquela época não havia geladeira. Então, uma das técnicas utilizadas, e até Ana falou disso aqui recentemente no sermão dela, sobre a técnica de salgar os alimentos, salgar a carne, salgar os peixes. Isso fazia com que pudessem serem conservados os alimentos e servir por um tanto mais de tempo, né? Uma vez que aqueles alimentos fossem preparados com sal, eles poderiam ser consumidos e iriam durar por mais tempo. O que isso quer dizer? O que é essa qualidade, o que essa propriedade do sal quer dizer? Que os discípulos de Jesus, então, deveriam conservar algo. Assim como o sal era usado para conservar os alimentos, para que eles pudessem ser consumidos, né, quando necessário, os discípulos de Jesus também iriam ser lançados pelo mundo para conservação. Conservação do quê? Conservação do quê? Bom, ao longo do seu sermão, Jesus vai listar uma série de princípios e valores do reino de Deus. E esses princípios e valores do reino de Deus deveriam ser percebidos no meio da sociedade. Mas lembre-se, o mundo é caído, o mundo é corrompido pelo pecado, o mundo é totalmente depravado. Os nossos corações foram tomados pelo pecado, a nossa natureza pecadora se inclina para o mal. Então esse mundo caído pelo pecado está em constante degradação. É como um cadáver em putrefação, um cadáver se decompondo. É o que Efésios diz, no capítulo 2, versos de 1 a 3. As vossas transgressões e pecados são como um corpo morto. E o termo ali, para morto, é o termo usado por um corpo que está se decompondo. Porque é isso que Paulo quer dizer. Paulo, na carta de Efésios, está querendo dizer que aquele que vive no pecado é como um corpo se decompondo. E esse é o estado do mundo no pecado. Ladeira abaixo. Totalmente corrompido, totalmente depravado. Mas os discípulos de Jesus seriam um tempero para a conservação de princípios e valores do reino de Deus, para que esses princípios e valores que conduzem o homem à prática da verdadeira justiça não se perdessem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa me responder não, mas pense sobre isso. Você tem dúvida que é a presença da igreja na sociedade que faz com que a sociedade ainda conserve parte dos princípios e valores que aprendeu no cristianismo? Você tem dúvida? Se você tiver dúvida sobre essa questão, se você estiver pensando, não sei se eu quero aceitar o que o pastor está falando, não. Comece a pesquisar sobre a Europa e os países que hoje se intitulam pós-cristãos. E comece a pesquisar como anda a vida em sociedade nesses países. Drogas liberadas, aborto liberado, todo tipo de mazela social, mas em nome do progresso da humanidade, em nome da iluminação do pensamento, que sem Deus nunca será iluminação, mas a gente vai falar disso no domingo que vem. Sem Deus isso nunca será iluminação, mas em nome de um discurso, de um elevado senso de moral, fruto da compreensão e do raciocínio, do intelecto, mas que tem feito com que esses países a cada vez mais vão ladeira abaixo.
aonde igrejas históricas são fechadas e se tornam boates, se tornam casas de prostíbulo. Essa é a Europa, continente pós-cristão. E os Estados Unidos caminha para isso. E não vai demorar muito tempo para a gente caminhar nisso também, não. Mais algumas dezenas de anos e a gente caminha para isso também. Porque se você é crente, alguém diz que você não é tão inteligente assim. Cristianismo é coisa para quem tem a mente fraca. Afinal de contas, pastor é tudo ignorante. É um bando de ladrão de olho no seu dinheiro. A igreja é coisa para quem não tem cérebro. É assim que as pessoas lá fora no mundo nos têm. Como um bando de gente sem cultura. Agora, o cristianismo, ele conserva na sociedade princípios éticos e morais, valores, que se apegam à justiça do reino de Deus. E isso conserva na sociedade ainda, como eu disse, ainda, esses princípios e valores para que os meus filhos e os teus filhos, as próximas gerações, possam desfrutar de uma sociedade um pouco mais justa. Então a igreja precisa conservar isso. Como conservar? Não vou falar disso agora, mas pense, como conservar? Como nós somos lançados nesse mundo para conservar esses princípios e valores do reino de Deus? Como? Ainda existe, e não podemos deixar de falar sobre isso, de um aspecto aqui social e coletivo desse sal. Porque as palavras de Jesus dizem, vós sois. O sal não é você sozinho, não sou eu sozinho, mas vós, ou seja, nós, tem a ver conosco. É uma dimensão social da vida da igreja. Percebe? Não é um grão de sal, é uma pitada. É uma pitada. São alguns grãos, né? É uma pitada desse sal que junto serve de tempero. Você não é o sal sozinho, mas nós. E essa dimensão social vivida pela igreja mostra ao mundo a possibilidade de uma vida feliz, fora dos prazeres do pecado. Porque a igreja unida, vivendo com Cristo, os discípulos vivendo um evangelho verdadeiro, os discípulos vivendo um evangelho que vai além do discurso religioso, que vai além da religiosidade. Os discípulos vivendo um evangelho, a semelhança do que viveu a igreja em Atos capítulo 2, versos de 42 ao 47, diz que ali naquela igreja eles participavam do pão, das orações, tinham tudo em comum, celebravam, adoravam a Deus, estavam continuamente em oração, buscando a verdade de Deus, da palavra de Deus ensinada pelos apóstolos. A Bíblia vai dizer lá no verso 47, que quando a igreja vivia essa dimensão social do verdadeiro evangelho, o mundo olhava para isso e dizia assim, nós queremos isso. Como é que a gente faz para ser assim também? E aí diz o texto que a cada dia ia eles acrescentando o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja vivendo um verdadeiro evangelho, e esse evangelho de justiça verdadeira, não uma justiça de aparência, não uma justiça apenas na prática artificial de usos e costumes, como a mesma justiça dos fariseus e dos saduceus, não, mas uma justiça diferente, uma justiça que nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa verdadeira justiça é a pitada de sal que transforma. É esse evangelho que transforma. Aí você vai dizer para mim, pastor, o IBGE diz que nós evangélicos no país somos mais de 40 milhões. Não é isso? Somos mais de 40 milhões. Bom, eu tenho uma pergunta então, muito óbvia. Se somos mais de 40 milhões, por que a nossa sociedade ainda é assim? Tão decaída, tão corrompida? Se somos 40 milhões, e não me entendam aqui, os irmãos sabem que eu não tenho paixões políticas, mas por que existe ainda tanta gente que não tem lugar para morar nesse país? Se somos 40 milhões, por que ainda tem tanta gente que morre de fome, sem ter o que comer?
Porque ainda tem milhões de pessoas que tomaram café da manhã e não sabem se vão jantar. Ou se jantaram hoje e não sabem se vão almoçar amanhã. Por que que metade desse país ainda não tem saneamento básico? Se somos 40 milhões, por que os congressos, que tem uma série lá de bancada evangélica, eu não estou aqui para falar de política, mas tem lá os que se dizem evangélicos também, e ainda assim não conseguem produzir as mudanças que transformariam a sociedade? E a cada dia que passa, a nossa sociedade cada vez mais desacredita das instituições. Ou eu estou falando mentira? Ou você não conversa com as pessoas estão desacreditadas de tudo. Da escola, da família, da justiça, da igreja, de casamento. Estão desacreditadas as instituições. Por que isso? Por quê? Você acha que é à toa? Não, a resposta é muito óbvia. E os irmãos são mais inteligentes que isso. É claro, é óbvio, cristalino para qualquer um, que nós não somos 40 milhões de sal. Não somos 40 milhões de discípulos de Jesus. E uma boa parte do que somos está restrita à geografia do templo, à vida no saleiro. Mas imagina você fazer a comida lá na sua casa e o sal permanecer no saleiro. Qual o resultado disso na hora do almoço? É ruim, não é? É ruim. O sal permanece no saleiro e o resultado da comida é uma comida ruim, é uma comida sem sabor, é uma comida sem graça. Para que a comida tenha prazer, para que a vida ganhe sabor, no meio de tanto dissabor que existe na nossa sociedade, o sal precisa estar fora do saleiro. Ele precisa ser tirado do saleiro e precisa ser jogado na sociedade. É disso que eu estou falando. É isso que tem a ver essa dinâmica social da igreja. Quando esse sal está fora do saleiro, lá fora, nas relações, é que nós iremos dar sabor, é que nós iremos conservar aquilo que Deus deseja para nós. Agora, enquanto nós nos mantivermos presos na geografia dos nossos espaços religiosos, do que adiantará ser o tempero da graça divina neste mundo? Do que nos adiantará ser o tempero da graça divina no mundo, quando a gente busca viver uma vida somente restrita à geografia dos nossos espaços religiosos? Uma verdadeira pitada de sal transforma. Só que para isso o sal precisa ser posto para fora do saleiro. Sal fora do saleiro é que dá sabor à vida. Sal fora do saleiro é que é útil para conservar. Sal dentro do saleiro não serve. Deu para entender? É muito simples. É muito simples a gente entender. A nossa vida religiosa não pode ser vivida apenas nos espaços religiosos. A vida santa deve ser vivida na comunidade, na sociedade. Sabe, os monges na Idade Média achavam que eles viveriam de maneira mais santa se eles construíssem monastérios nos meios dos matos, em cima dos montes, e isolados da sociedade, eles conseguiriam viver uma vida mais santa. Mas olha, Jesus viveu uma vida santa no meio de publicanos e pecadores. Jesus viveu uma vida santa no meio de prostitutas. Jesus viveu uma vida santa no meio dos fariseus, no meio dos líderes religiosos. Jesus viveu uma vida santa no meio dos pescadores, das donas de casa. Jesus viveu uma vida santa no meio dos coxos, dos leprosos. Jesus viveu uma vida santa no meio das pessoas. Entenda, irmão? É a vida cristã que você vive lá fora que transforma o mundo. Não é a vida cristã que você vive no saleiro. É a vida cristã que você vive fora do saleiro. Para mostrar para o mundo que essa vida pode ter gosto, pode ter sabor na presença de Deus. Que essa vida pode servir para conservar princípios e valores da parte de Deus. Agora o sal tem que estar fora do saleiro. É isso que eu quero dizer. Não tem intenção nenhuma aqui de ficar fazendo discurso político. Os irmãos me conhecem, sabem bem disso. Não tenho paixão nenhuma política. Mas eu penso, irmãos, na minha limitação humana, que se a cada dia mais nós buscássemos ser sal fora do saleiro, esse mundo corrompido do pecado seria um pouquinho mais humano. Um pouquinho mais humano.
eles aprenderiam a ser gente como a gente deveria ser. Como a gente não sabe ser gente, esse mundo, no lugar de gente, tem monstro. É por isso que você vê uma notícia ruim no jornal e você fala assim, o homem que fez isso não deve ser um homem, é um monstro. Não é assim que a gente fala? Isso deve ser um monstro. É claro. Porque já deixou de ser gente como gente deveria ser. E como é que gente deveria ser? Humano como Jesus, pastor. Humano como Jesus. Bom, qual é a grande ideia para a gente terminar? Se vivermos como Jesus, nós seremos sal. Se vivermos como Jesus, iremos dar gosto e sabor à vida. Se vivermos como Jesus, em meio a todo o desgosto que existe no mundo, vamos contribuir para conservar os princípios e valores do reino de Deus nesse mundo caído. Precisamos viver como Jesus e salgar os mais diversos relacionamentos que desenvolvemos no dia a dia. Vou repetir, precisamos salgar os mais diversos relacionamentos que desenvolvemos no dia a dia, transformando para melhor a vida daqueles que nos cercam, sem perder a nossa identidade. Somos sal. Quero propor algumas aplicações para os irmãos, algumas coisas para você praticar à luz desse texto. Primeira, toda transformação provocada pelo Evangelho deve começar primeiro em nós. É a partir de nós que Deus transforma o mundo. Essa é a ordem das coisas. Em outras palavras, você foi transformado pela mensagem do Evangelho para então transformar o mundo à sua volta. Primeiro, o Espírito de Deus trabalha em você, transformando você em sal, e depois, então, ele salga a sociedade à sua volta. Segundo, nós devemos nos esforçar para conservar na sociedade os valores do reino de Deus. Você precisa se esforçar por isso. E fazer isso não apenas por meio do discurso religioso. Vou repetir. Fazer isso, conservar os princípios, não apenas por meio do discurso religioso, mas sim pela prática, pela vida pautada na verdadeira justiça do reino, pela manifestação daquilo que nós somos, uma nova criatura em Cristo Jesus, que vive para a glória de Deus, uma diferença ética radical com o mundo caído. Percebe? Isso é muito mais do que discurso. Isso é muito maior do que discurso. O discurso religioso não é capaz de produzir um efeito tão impactante quanto você viver uma vida radicalmente oposta ao mundo. Radicalmente oposta ao mundo. É este o testemunho de vida na presença de Deus que é capaz de impactar a vida daqueles que nos cercam, encorajando-os a que também assumam uma posição ao lado de Cristo. Sabe qual é a maior maneira de você evangelizar? Vivendo uma vida ética na presença de Deus. Pastor, eu não sei falar de Jesus para alguém. Tudo bem. Você acha que não sabe falar muito bem? Eu travo, eu não sei o que dizer, às vezes eu gaguejo. Ok, irmão. Continue vivendo uma vida ética, uma vida prática da verdadeira justiça. Continue manifestando quem você é, nova criação. E deixe que o seu exemplo, então, impacte a vida daqueles que estão à sua volta. O melhor discurso, irmão, contra, por exemplo, o homossexualismo, não é eu dizer que sou contra o homossexualismo, é eu tratar bem e zelado pelo meu casamento. É o melhor discurso. O melhor discurso contra o aborto é eu tratar bem o meu filho. Percebe? O melhor discurso contra a corrupção é eu agir com justiça nas negociações que eu faço. É eu não querer passar a perna em ninguém. O melhor discurso do mundo pelo cristianismo é você viver uma vida santa. Entende? Ser sal tem a ver com ser, não com fazer. Não com dizer. Nós fomos chamados para ser sal. Ser sal. Seja o sal que tempera esse mundo cheio de dissabor. Seja o sal. Nós iremos dar sabor à vida e conservar tudo aquilo que é bom se nós nos mantivermos... nós não iremos dar sabor à vida e conservar tudo que é bom se nos mantivermos presos
a geografia dos nossos espaços religiosos. A vida cristã deve ser vivida no meio das pessoas. Você poderia construir uma casa sobre a montanha na tentativa de fugir das armadilhas do pecado que existem na cidade e chamar isso de uma vida santa. Mas lembre-se, a santidade vivida por Jesus, e ninguém foi mais santo do que ele, foi vivida no meio das pessoas. Como eu já disse, no meio das prostitutas, dos cobradores de impostos, dos líderes religiosos, dos mendigos, dos cegos, dos coxos, dos leprosos, das donas de casa, dos pescadores, etc. De todo tipo de gente que vinha até ele, e no meio deles, Jesus desenvolveu uma vida santa capaz de transformar os seus relacionamentos. Qual de nós discordaria dessas palavras? Jesus viveu no meio das pessoas e no meio das pessoas ele produziu transformação. Quando eu e você vamos para o meio das pessoas e nos corrompemos, é porque nós não estamos vigiando, não estamos zelando, não estamos buscando a Deus para viver uma vida santa. Entende? Você não precisa sair. Pelo contrário, você foi chamado para viver no meio das pessoas, para se relacionar com as pessoas. Mas a gente conhece crente que não fala com o vizinho porque o vizinho é macumbeiro. A gente conhece crente que não fala com o vizinho porque o vizinho é católico. A gente conhece crente que não dá nem bom dia para o vizinho. Você não vai salgar ninguém. Percebe? Isso não é verdadeira justiça, isso é fanatismo religioso. E o Brasil está cheio disso. Lembra dos 40 milhões? Está cheio de fanático religioso. Jesus não chamou a gente para ser isso. Jesus chamou a gente para ser igreja. Ser igreja é ser sal. Ser sal é ser tempero da graça divina. É para mostrar que a vida pode ser bem vivida na presença de Deus. Que a vida pode ter sabor, pode ter muita alegria, e para isso a gente não precisa do pecado. Que a vida pode ser uma vida vivida pautada nos valores do reino de Deus, sem se corromper, sem se prostituir, sem negar quem a gente é. Ser sal. Você foi chamado para ser sal. Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.